queria, antes da gente entrar em alguns fundamentos sobre a honra, eu queria compartilhar algumas chaves sobre a honra. A primeira chave que eu quero compartilhar é que a presença só se move num ambiente de honra. Irmão, olha para mim. Não se distraia, não perde aquilo que Deus vai fazer. Honre aquilo que Ele está falando. Uma geração motivada não muda a história. Uma geração que se move em princípios, sim. Uma geração que está com expectativa não move a história. Uma geração que tem uma expectativa pautada em princípios, sim. Os princípios são o que sustentam todo mover sobrenatural de Deus. Você está comigo? Diga amém. A presença só se move no ambiente de honra. Sabe uma das coisas que a gente foi muito saqueado em relação à nossa cultura, linguagem, é em relação à forma como a gente apresenta as nossas ofertas, por exemplo. As ofertas, elas eram preparadas, elas eram separadas, elas eram consagradas, elas eram apresentadas. Hoje em dia, por a gente ter meios mais fáceis de fazer, coloca um pouco de dinheiro no envelope, eu passo um cartão numa máquina. Muitas vezes a gente tem perdido o senso da honra que é poder entregar algo ao Senhor. Servir pode ser algo incrível no início, mas se você esqueceu por que você faz o que você faz, o seu serviço pode ser algo automático, você só vai porque está numa escala. A sua oferta pode ser algo automático, você só dá porque alguém deu uma boa palavra no dia. Irmão, a gente precisa entender que o modo automático normalmente sabota o sobrenatural, porque a gente precisa ter consciência de por que faz o que faz. Por que você é cristão? Por que você vem numa igreja? Por que seus filhos estão aprendendo sobre Jesus? Não é só sobre a gente ter um conjunto de moral e conduta melhor. É sobre nós nos reunimos para termos um encontro com o único que mudou a nossa história, com o autor e consumador da nossa fé. E se esse encontro vem esvaziado de expectativa, alguma coisa precisa ser repensada. Homens andavam quilômetros, dias debaixo do céu, no meio do deserto, para ouvir Jesus falar, para poder ter um encontro com Ele. Irmão, olha para mim, pessoas caminhavam por dias para ter um encontro com Jesus. Eu não consigo imaginar que alguém ia para esse encontro sem uma expectativa de algo sobrenatural. A Bíblia diz que aquela mulher que sangrava, ela dizia: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente eu serei curada. A expectativa pelo sobrenatural é uma forma de honrar a Deus. O temor, quando Deus fala, é uma forma de honrar a Deus. Fecharmos o acesso de qualquer coisa que nos distrai enquanto a presença flui é uma forma de honrar a Deus. Eu lembro que eu estive na Bethel alguns anos atrás e me impactou muito a densidade da presença de Deus fluindo naquele lugar. E uma das pessoas do time da Bethel falou para mim: a gente tem uma cultura aqui de honrar a presença. A gente ora até que a presença venha, e quando a presença começa a se manifestar, a gente honra a presença para que a intensidade dela seja cada vez maior. Toda a comunidade de fé que aprendeu a honrar a presença viveu coisas singulares. Por quê? Porque quanto mais honra e mais expectativa, mais glória, mais mover. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe outro princípio importante sobre a honra? É que todo princípio que você quebra, quebra você. Declara isso comigo, diga: o princípio que eu quebro, me quebra. Mas o princípio que eu honro, me honra. Hoje pela manhã eu compartilhei algo que a gente está vivendo como igreja. Eu quero compartilhar isso para edificar a sua fé. O que a gente tem comentado em algumas semanas, nas últimas semanas, é comparável ao que a gente tinha comentado no passado em 2 meses. Então, imagina, a cada semana um bimestre de entrada, a cada semana um bimestre de entrada. A cada semana um bimestre de entrada. E por que eu estou falando isso? Porque muitas coisas que a gente começou a fazer aqui há algumas semanas atrás tem a ver com entrega. A gente precisou abrir mão de algumas coisas, a gente precisou confiar, a gente precisou se lançar em dependência, a gente precisou se mover só tendo uma palavra. O caminho foi construído enquanto a gente caminhava, a gente precisou se expor, porque toda vez que Deus te dá uma visão e você confia e se move nela, se der errado, todo mundo vai perceber que você se moveu por uma precipitação, não por uma direção. Então todas as vezes que o pastor ou o líder fala: vamos fazer isso, tem como, pastor? Não tem, mas Deus vai fazer. Tem como pagar? Não tem, mas Deus vai pagar. Irmão, se der errado, todo mundo vai dizer que o líder foi precipitado, mas se der certo, todo mundo vai dar glória a Deus. E o desafio da liderança é você entender que se Deus te deu uma palavra, Ele não precisa me ajuda aí, gente, que eu estou cansado. Às vezes foge algumas palavras. Ele não precisa te convencer que vai dar certo.
Então, quando você honra uma direção, mesmo que não faça sentido, Deus honra você. Quando você honra uma direção, mesmo que não faça sentido, Deus honra você. A gente olha para a história de Abraão. Deus diz para Abraão: sai da sua terra e sai da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão não tinha um plano, Abraão não tinha um mapa, Abraão não tinha todas as respostas, mas ele honrou o pedido e Deus honrou a entrega. A gente olha para Davi. Davi foi ungido rei e precisou suportar o peso da perseguição, da desonra, o peso do medo, o peso de batalhas contra ele, mas porque ele honrou e aguardou a promessa, Deus honrou e prometeu que cumpriu, e cumpriu o que prometeu. Então a gente tem que ter entendimento que a honra é um princípio fundamental, e todas as vezes que eu quebro esse princípio me quebra. A gente vê a história de Davi também marcada por desonra. Davi tomou para si uma mulher que não era sua. O seu filho tomou para si todas as mulheres de Davi. Todos os princípios que foram quebrados ao longo da história, a gente vê algum efeito colateral. Irmão, guarda isso. O princípio que você quebra, te quebra. Mas o princípio que você honra, te honra. É impossível honrarmos ao Senhor e não vermos a honra de Deus sobre a nossa casa. No lugar da vergonha, Ele tem para nós dupla honra. No lugar da dor, Ele tem para nós uma ferida fechada. No lugar de medo, Ele tem para nós ousadia e convicção. No lugar de miséria e falta, Ele tem para nós transbordo. Por quê? Porque se honrarmos ao Senhor no dia da falta, o Senhor nos honrará na presença dos nossos inimigos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. É tão poderoso esse salmo. O salmista diz: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Mas antes desse versículo e antes dessa mesa de honra, o salmista também diz: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. O salmista honra um princípio, confiança. Deus honra o salmista, transbordo. O salmista honra um princípio, descanso. Eu descanso na certeza de que se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Deus honra o salmista com um princípio, transbordo. Irmão, olha para mim, guarda isso em nome de Jesus. Grande parte das frustrações que algumas pessoas têm na sua jornada de fé está pautada numa espera do cumprimento de uma promessa, sem antes cumprir um princípio. Toda promessa sobrenatural é uma resposta ao cumprimento de um princípio sobrenatural. Então Deus fala sobre promessas de transbordo, mas antes Deus fala sobre princípios de entrega. Deus fala de promessas de proteção, mas antes Deus fala sobre princípios de confiança. E o problema é que parte da igreja se agarrou a promessas. A gente até comprou caixinhas e livros cercados delas. Conhecemos muitas promessas, mas nem sempre honramos todos os princípios. Irmão, uma das coisas mais frustrantes que pode acontecer na sua jornada de fé é você ter uma expectativa por um cumprimento de uma promessa, mas você não entender aonde ela foi ancorada e sobre qual princípio. Muita gente anseia por um cumprimento de uma promessa em que as comportas dos céus vão se abrir, mas nem todo mundo está pronto para entregar de forma sobrenatural antes de receber algo sobrenatural. Eu já falei sobre isso aqui. Eu lembro que no momento da minha jornada, no início da minha jornada, se eu ganhasse 3 mil reais, eu dizimava 300. Se eu ganhasse 3.200 reais, eu dizimava 320 reais. E um dia Deus falou comigo: enquanto eu separava o meu dízimo, quando você vai derramar, você faz cálculos, mas quando você me pede sem medida. Quantas vezes essa não é a nossa oração? Deus abre as comportas dos céus e derrama a bênção sem medidas, mas na hora de entregar, a gente se torna matemático. Não, isso aqui é demais, eu já dei um pouco mais na semana passada, deixa eu segurar. Fizemos um evento bilhetado aqui em que 100% do valor ia para a obra da igreja, e algumas pessoas depois souberam que quem servia não precisava pagar. Não significava que não poderia pagar. Você pode ofertar 60 reais e servir, ou você pode não pagar se você não puder e servir. E algumas pessoas começaram a mandar mensagem perguntando: pastor, mas eu já comprei, como é que eu faço? E a nossa resposta foi: desconta no dízimo. É
estranho a ideia de devolver algo que foi semeado. Gente, eu volto a dizer o que eu falei hoje de manhã. Talvez eu perca 20% dos nossos membros depois de uma palavra de alinhamento como essa. Mas os 80% que vão ficar vão ser mais fortes e maduros. E a gente vai viver algo sobrenatural. Amém? Eu não estou preocupado em atrair mais multidão. Eu vou ser cobrado pela maturidade na fé que a gente vai adquirir depois de anos caminhando junto. Qual é o sentido? Reaver uma oferta que foi lançada, reaver uma semente que foi liberada. Mas muitas vezes a gente é assim, peraí, acabei pagando aqueles R$60 que não precisava, então peraí, deixa eu te contar aqui, irmão, não seja matemático na sua entrega, porque Deus nem sempre é matemático no seu transbordo. Você está comigo? Deus está pronto para derramar. O princípio que a gente honra a gente. Provérbios 11:25, o generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória. Mas antes, versículos antes, Paulo está dizendo, olha, vocês sustentaram o mover no momento mais difícil da igreja, e eu tenho uma palavra para vocês, o meu Deus suprirá todas as necessidades. O problema de ansiar pelo cumprimento de Filipenses 4:19 é negligenciar tudo que aconteceu em Filipenses 4:18, 17, 16. Uma geração frustrada com a ausência do cumprimento de promessas é uma geração que negligenciou o entendimento dos seus princípios. Deus honra quem honra a sua palavra. Deus honra promessas se a gente honrar os princípios. Faz sentido? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre honra. A desonra impede o fluir. A desonra cessa o fluir. A desonra impede o milagre. Mas na mesma proporção, de forma oposta, a honra atrai milagres, a honra atrai transbordo, a honra atrai a presença, a honra sustenta a presença, a honra gera algo sobrenatural. Sabe outra chave importante sobre honra? Que não existe honra parcial. Honra é como gestação, ou você está grávida ou não está. Não dá para honrar pela metade, assim como não dá para gerar um filho pela metade. Você está grávida? Ah, mais ou menos. Alguém já ouviu isso? A honra é como uma gestação. Ou você está gerando honra, ou você está gerando desonra. Irmão, olha para mim, tem algo poderoso no Evangelho. Existem vários pontos que são fundamentais no Evangelho, e para alguns desses pontos não existe neutralidade. Ou você ajunta, ou você espalha. Ou você honra, ou você desonra. Ou a palavra vem para salvação, ou a palavra vem para juízo. Não existe neutralidade no reino de Deus para inúmeros princípios. Quem não é comigo é contra mim. A gente vê o próprio Jesus falando em vários momentos, e não existe neutralidade. Tem aquela historinha antiga do muro, que um cara estava em cima do muro, e de um lado tinha Jesus e os seus anjos dizendo, vem para cá, escolhe o nosso lado, filho, vem para cá. E do outro lado estava Satanás e os seus demônios só observando, e eles não estavam nem um pouco preocupados com o que aquele cara ia escolher. E depois de algum tempo aquele cara olha e ele fala para Satanás, ele fala, eu não estou te entendendo, do outro lado eu estou vendo Jesus e os anjos preocupados para que eu escolha o lado deles, por que você não está preocupado para que eu escolha o seu? E aí Satanás gira para ele, dá um sorrisinho e fala, é porque eu sou o dono do muro, você já escolheu um lado. Ou amamos a Deus de nosso todo o coração, ou não amamos a Deus, ou nos entregamos ou não nos entregamos, ou confiamos ou não confiamos, ou honramos ou não honramos. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Cara, foi poderoso o que Deus fez na quinta. Na sexta-feira
Pastor Josh Kaimes falou sobre algo maravilhoso. Ele falou sobre Deus nos abraçando no meio da nossa bagunça. Sabe, Deus ele não vai esperar que você se limpe para ter você perto dele. Ele vai te abraçar do jeito que você está. Ele vai trazer você para perto. Ele vai sarar suas feridas. Aí a gente chega no sábado, o pastor Gustavo Paiva, logo pela primeira sessão, ele fala sobre uma geração que vai ser levantada e vai governar com sabedoria. Sabe, ele compartilhou sobre Saul indo em busca do profeta. Vocês estão comigo, amém? E ele vai em busca do profeta para ter uma resposta: aonde estão as jumentas do meu pai? Mal sabia ele que quando chegasse à casa do profeta, seria liberado sobre ele uma palavra: você é um novo rei. Sabe o que o Gustavo compartilhou é que todas as vezes que as pessoas vão até a igreja, elas buscam resposta. Mas todas as vezes que as pessoas chegam na igreja, a igreja tem um papel de liberar destinos. O problema é quando as pessoas vêm para a igreja e a igreja se limita apenas a dar respostas. As pessoas vêm procurando onde estão as jumentas e a gente diz onde elas estão. Só que o nosso papel não é dizer aquilo que você quer ouvir, mas liberar o destino que o Senhor tem para você. Aí chega na outra sessão, o pastor Vitão prega sobre autenticidade e influência. Sabe, não seremos uma geração que vai falsificar a nossa identidade. Porque ser autêntico não significa ser parecido com quem a gente admira. Ser autêntico significa se inspirar com quem você admira, mas ser exatamente quem Deus te chamou para ser. Aí depois vem o pastor Costa Neto falando sobre uma igreja diferente. Uma igreja diferente não é uma igreja movida por estética. Uma igreja diferente é uma igreja que faz coisas diferentes. Do que adianta a gente esperar por uma igreja diferente se a gente faz as mesmas coisas que a gente sempre apontava? A gente sempre reclamava de religiosidade nas gerações antes da nossa. De que adianta a gente reclamar disso se a gente se tornar religioso de uma nova forma? De que adianta a gente apontar para erros que as gerações passadas, se a gente não parar para olhar os erros que a nossa geração tem cometido? Sabe, aí para fechar a noite do sábado, pastor Jude Fourquier ministrou sobre justiça de Deus, cara. Sabe, não adianta você tentar lutar contra o pecado. Não adianta você tentar lutar contra a sua natureza. O que você precisa é nascer de novo e ser justificado pelo amor do Pai. Que noite poderosa, eu senti um mover sobrenatural vindo sobre nós. Domingo não foi diferente, cara. Pastor, por que você está fazendo esse flashback? É porque eu quero te trazer à memória tudo que foi liberado sobre você, porque Deus falou algo comigo em relação a isso. Preste atenção. Sabe, domingo a gente teve momentos de adoração. Gabriela Rocha foi sobrenatural. Ela ministrou sobre o fluir do Espírito Santo, Pentecostes, o Espírito vindo sobre a igreja, avivamento, fogo sobre o altar. Pastor Jude Fourquier pregou no último culto e foi sobrenatural. E eu preguei sobre algo que eu quero finalizar hoje. E é bem rápido, eu só tenho mais 7 minutos. Preste atenção no que eu vou compartilhar com você. Eu falei sobre a influência e eu usei 2 homens que foram influenciados de formas distintas. Eu falei sobre Judas sofrendo a influência do dinheiro, sendo maior sobre ele do que a influência do próprio Cristo. Judas chegou ao ponto de vender o próprio Cristo por 30 moedas de prata. Depois eu falei sobre João Batista, um homem que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que nenhum homem nascido de mulher foi tão cheio do Espírito Santo como aquele cara. E aí foram até ele perguntando: e aí, quem que você é? Você é o Cristo que você anuncia? Você é Elias? Você é a reencarnação de algum profeta? E ele falou: não, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ele sabia quem era. Meu irmão, a palavra diz que quando Maria, grávida de Jesus, e a mãe de João Batista, grávida dele, se encontram, eles começam a ficar alvoroçados no ventre da mãe, porque eles sabiam que ali o destino dos dois haviam se conectado. Preste atenção. Só que tem um momento em que João Batista está preso e todas as informações que ele tem de Jesus vêm dos seus discípulos. E aí ele pergunta: como é que está Jesus? E os discípulos vão falando: olha, ele está sentado em rodas de prostitutas, ele está sentado em mesa junto com cobradores de impostos. E João Batista começa a ser influenciado por aquilo que ouve. E para finalizar, eu falei que a gente pode sofrer todo tipo de influência, pelo dinheiro, pelas amizades, pelas circunstâncias, pela nossa geração, por aceitação. Você pode sofrer todo tipo de influência, mas a única coisa capaz de mudar a tua história é a influência dos céus tocando a terra. E eu compartilhei 3 momentos da história em que os céus tocam a terra. O primeiro momento está lá em Gênesis. Vocês estão comigo, amém? A palavra diz que a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia.
E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sabe? O primeiro momento em que a palavra se conecta ao Espírito, nasce então toda a criação. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e ele viu que era bom. E todos os 6 dias seguintes, ele começa a criar coisas pelo poder da sua palavra, se conectando ao seu Espírito. Preste atenção. O segundo momento sobrenatural de influência dos céus sobre a terra acontece no batismo de Jesus. Jesus, ele chega até João Batista e se encontra com ele novamente. João Batista olha para ele e fala, Senhor, quem sou eu? Eu não sou digno de sequer desamarrar as sandálias dos seus pés. E Jesus diz, é necessário, João, que assim seja feito. Jesus então é batizado, e quando ele é imerso nas águas, uma voz diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. E naquele momento o Espírito vem numa forma de pomba, repousa sobre Jesus, e mais uma vez a palavra se conecta ao Espírito, e o novo de Deus acontece de novo. Sabe, o terceiro momento em que a influência dos céus tocam a terra é quando a igreja está reunida, está lá em Atos 2, a palavra de Deus diz que estavam todos reunidos num só lugar, aguardando o cumprimento de uma promessa feita desde o profeta Joel, que dizia, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E a palavra diz que estavam todos reunidos. Você pode declarar isso comigo? Diga, estavam todos reunidos num só lugar, como a gente está aqui hoje. Estavam todos reunidos num só lugar, cara, e a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus invadiu aquele lugar, e aqueles caras nunca mais foram os mesmos, sabe por quê? Porque ali os céus tocaram a terra novamente. Pastor, tudo isso a gente já ouviu, você trouxe à memória tudo que a gente ouviu nesses dias de conference, o que tem de novo? Eu vou te falar, preste atenção nisso, cara, isso é muito forte. Sabe o que Deus falou comigo é que nesses dias a gente foi avivado, renovado, inspirado. Sonhos voltaram a viver, sonhos que você nem sabia que Deus tinha para você, Ele compartilhou com o teu coração. Eu creio, cara, eu pude perceber isso. Tinha uma unção profética tão forte fluindo. Eu via pessoas que estavam como vales de ossos secos voltando a viver. Eu vi jovens que nem sonhavam mais com o chamado voltando a sonhar. Eu vi pessoas que chegaram aqui e nem sentiam mais a presença de Deus há muito tempo voltando a sentir. Agora a grande questão é, tudo aquilo que foi liberado sobre nós é real, mas depende daquilo que a gente vai fazer com o que recebeu. Preste atenção. Sabe o que Deus falou comigo? Filho, nesses dias vocês receberam dezenas, centenas, milhares de promessas dos céus. Mas você sabia que nem toda promessa que Deus faz se cumpre? Pastor, isso é heresia? Não é não, vou te explicar melhor, preste atenção. Nem toda promessa que Deus faz se cumpre. Porque existe uma diferença entre as promessas que Deus faz de forma universal e as promessas que Deus te faz de forma individual. Toda promessa que Deus faz universal se cumpre. Quando você começa a ler Apocalipse, o fim dos tempos, toda promessa feita vai se cumprir. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é rei. Isso vai acontecer. Os reinos serão abalados. Isso vai acontecer. Aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Isso vai acontecer. Toda promessa que Deus fez de forma universal vai se cumprir, porque Ele disse, e quando Deus diz, tudo se faz. Agora, quais são as promessas que Deus faz que podem não se cumprir? Aquelas que Ele faz para você. Para você, para você, para você, para você, para você, para mim. Porque as promessas que Deus faz para você dependem da forma como você reage a elas. Quando Deus faz uma promessa de forma universal, toda a criação se curva e obedece aquilo que Ele declarou. Agora, você carrega o livre-arbítrio, então quando Ele faz uma promessa a você, depende de você se curvar a ela ou não. Eu trouxe à tua memória promessas liberadas e palavras liberadas, unção profética liberada nesses dias de conference. E sabe o que acontece? Eu olho para os lugares lotados nesse auditório, mas o que me chama a atenção são os lugares que ainda não foram preenchidos. Porque se eu entendi as promessas liberadas e eu não me movi em relação a elas, elas continuam fazendo a menor diferença para mim. Preste atenção nisso, cara. Os propósitos que Deus tem para você só fazem sentido à medida que você corresponde a eles. Porque se você não corresponde às promessas que Deus te fez, você vai viver uma vida como se não tivesse promessa nenhuma. Sabe o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite? É que toda promessa liberada da parte de Deus sobre nós, a palavra diz que da parte dele nós já temos o sim.
Ou seja, aquilo que Deus te falou já está disponível para se cumprir. Aquilo que Deus te prometeu já está disponível para acontecer. Aquilo que Deus te prometeu no reino dos céus já é uma realidade. Agora, qual é o nosso papel? Trazer as realidades dos céus para a terra. É por isso que a gente tem que falar: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita nos céus. A gente acha que isso é uma oração genérica, a gente acha que isso é uma oração coletiva. Pai nosso que estás nos céus, preste atenção, o Pai é nosso, mas a promessa é sua. Por isso quando Jesus diz, quando for orar, ora assim: Pai nosso, porque o Pai não é teu, cara, o Pai é nosso. Ele não veio para a gente, ele veio para os seus, mas porque os seus os rejeitaram. Agora todos aqueles que nele creem têm direito de serem chamados filhos de Deus. Então Jesus está dizendo: olha, eu não vim para vocês, mas eu vim para os meus me rejeitaram. Então eu vim para todo aquele que nele crê. Aqueles que creem em mim podem chamar o meu Pai de Pai também, porque receberam por adoção o direito de serem chamados filhos. Aí ele começa a oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Agora presta atenção, quando você declara seja feita a tua vontade, tem que começar dentro de você, cara. Não adianta a gente como igreja orar, seja feita a tua vontade sobre a igreja no Brasil, porque você é parte da igreja do Brasil. Se você estiver omisso, parte da igreja está também. Se você estiver frio, parte da igreja está também. Se você estiver desconectado com o coração do Pai, parte da igreja está também. Agora a minha grande pergunta é: meu irmão, você sabe como está o teu coração? Te assusta o fato de imaginar que se toda igreja se movesse da mesma forma que você se move hoje, seria melhor ou pior do que a igreja está hoje? Porque a gente gosta de olhar o que Deus faz na vida do outro e criticar, e julgar, e pensar, e analisar. A grande pergunta é: se Deus pegasse hoje o teu coração e derramasse o teu coração sobre toda a igreja seria melhor ou pior? Seria mais quente ou mais fria? Seria mais profética ou menos profética? Então preste atenção, quando a gente ora, seja feita a tua vontade sobre a igreja, entenda, começa em você aquilo que Deus vai fazer ao redor do Brasil. Começa em você o que Deus vai fazer em toda uma geração. Começa em você o que Deus vai fazer em toda a tua casa. Começa em você. Cara, a resposta para as promessas que Ele te fez, só você pode dar. É por isso que todo profeta, quando se levantava, falava: Senhor, eis-me aqui. Sabe o que significa eis-me aqui? Significa, a despeito de tudo que tem feito, a despeito do teu povo que tem profanado o teu templo, a despeito do teu povo que tem ido contra a tua vontade, os profetas se levantavam e diziam: Pai, a despeito de todos que estão ao meu redor, eis-me aqui, começa em mim algo novo. Ei, quantas promessas liberadas sobre você, cara. A minha pergunta é: como a gente vai reagir a elas a partir de hoje? Como que vai ser a tua segunda-feira? Sabe, a gente brincou sobre esse lance do inglês. Eu lembro que quando eu me converti, 1 ou 2 semanas depois, alguém chegou para mim e falou: aprenda inglês, Deus vai te dar conexões, você vai precisar disso. Sabe o que eu fiz? Ok. 10 anos se passaram e eu continuo sem falar inglês. Aí sabe o que me constrange? Quando Deus traz pessoas de outros países para cá, pessoas mandam mensagem querendo compartilhar coisas, outros ministérios que eu sempre me inspirei, hoje mandando mensagem falando: e aí, mano, tá tudo bem? Cara, fantástico o que vocês estão construindo, e eu preciso de ajuda de alguém para conversar. Por quê? Porque eu acreditei na promessa, mas não respondi a ela. Do que adianta você clamar pela chuva, você nem arou o campo ainda, você está sem Deus, muda a minha história, Deus, por favor, muda a minha história, faz acontecer a tua promessa, e Ele está assim: filho, você precisa sair do lugar onde você está, porque desde a promessa que eu te fiz, a posição que você está é a mesma. Ei, você precisa agir, cara, você precisa sair do lugar que você estava. Meu irmão, se existe um lugar que está cheio de promessas que não se cumpriram, é o cemitério. A grande questão é, quando a gente chegar lá, o nosso legado vai apontar para promessas cumpridas ou promessas que ficaram no meio do caminho. Eu parei para analisar a promessa que Deus me fez, e sabe o que tem me constrangido? Eu falei: Deus, me perdoa, porque eu acreditei, mas eu não me posicionei, me perdoa. Sabe o que Ele fala para mim? Filho, não precisa pedir perdão, quem deixa de usufruir é você, para mim está tudo certo. Está tudo certo. Eu continuo te amando. Não tem nada que você possa fazer para eu te amar mais, não tem nada que você possa fazer para eu te amar menos. Eu continuo te amando. A questão é se você vai viver plenamente o que eu te prometi ou não. Isso daí é um problema seu, é uma questão sua.
Eu não posso fazer mais nada, meu filho já foi derramado naquela cruz, o Calvário é real, já aconteceu, ele já venceu o inferno e a morte, ele já liberou sobre você a autoridade sobre os céus e a terra, já liberou sobre a igreja as chaves dos céus, aquilo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que desligares na terra também terá sido desligado nos céus. Ei, preste atenção, você não precisa pedir mais nada para Ele, além daquilo que Ele já te deu. Ele te deu unção, Ele te deu identidade de filho, Ele te deu autoridade sobre os céus, a terra, sobre as doenças e as enfermidades. Cara, Ele já te deu promessas. O que a gente precisa fazer então, André? A gente precisa se posicionar em relação àquilo que Ele prometeu. Eu tenho declarado desde o primeiro culto desse ano, 2017 é o melhor ano da minha vida. Eu creio e eu tenho vivido crendo nisso, cara. E quantas coisas Deus tem rompido esse ano. E se finalizar esse ano e olhar para trás e ver que algumas ficaram no meio do caminho, é porque eu não me posicionei como deveria. Eu estava conversando com alguns jovens que são mais próximos, e eu falei, cara, se tem algo que Deus falou comigo depois dessa internação, é que eu preciso ser irrepreensível em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu quero poder daqui a alguns meses olhar para vocês e falar, cara, você pode caminhar comigo e você vai ver que eu sou irrepreensível em todas as áreas. Pastor, isso é vaidade? Não, cara, isso é coerência. Porque se eu prego sobre o evangelho pleno, eu preciso ter vida plena também. Se eu prego sobre um Deus que faz promessas e cumpre, vocês precisam olhar para mim e ver elas se cumprindo também. Pastor, eu já vejo, beleza, mas quem disse que aquilo que você está vivendo hoje é o teto daquilo que Deus quer fazer? Sabe qual é o nosso problema? É a síndrome da comparação. Você olha para quem está do teu lado, você olha para o que Deus está fazendo, você acha que, uau, Deus, você já tem feito tanta coisa. Você está dizendo para Deus então que o limite dele é o irmão do lado. Porque se eu olhar para mim, deixa eu me colocar no centro, eu falar, Deus, há 3 anos atrás eu estava pregando em missões para 15 pessoas dentro dos hospitais, o Senhor me colocou hoje num lugar que me dá um alcance maior, tem uma geração sendo influenciada, tem pessoas de outros países vendo o que a gente está fazendo. O Senhor me colocou ao lado de um cara com uma visão extraordinária, alguém que tem trazido um avivamento sobre a igreja no Brasil. O Senhor me plantou, o Senhor me ungiu, o Senhor me honrou, o Senhor... E talvez Ele olhe para mim e fale assim, filho, começou a ter 3 anos, mas eu te prometi há 10, você que demorou para se posicionar. Um dos pastores que ministraram aqui, eu estou finalizando agora em nome de Jesus, um dos pastores que ministraram aqui falou algo que eu achei poderoso. Ele falou que as nossas orações sejam mais curtas e as respostas mais rápidas. Sabe o que vai influenciar toda a nossa geração? É como a gente responde às promessas que Deus nos fez. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos em nome de Jesus. Eu vou orar com você e a gente vai para mais uma etapa de pregação. Então não perca nada daquilo que Deus quer falar ao teu coração. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Pai, eu creio que aqui existem alguns pais dessa geração. Eu creio que aqui existem algumas pessoas que vão ser levantadas como vozes para essa geração, vozes de influência, Pai. Jovens aqui que vão compartilhar revelações que o Senhor vai dar, jovens que vão compartilhar ministrações que vão alcançar milhares e milhares e milhares de jovens. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que a gente pregar seja um reflexo daquilo que a gente vive primeiro, Pai. Eu te peço que aquilo que o Senhor liberou sobre nós nesses dias de conferência, que nada seja desperdiçado. Teu filho falou sobre um semeador que saía semear e sementes caíam em todo tipo de terreno. Eu quero te pedir que em relação às promessas que o Senhor fez, elas encontrem no nosso coração um terreno bom para que elas frutifiquem, que os frutos permaneçam. Eu abençoo cada jovem aqui declarando, Pai, que nós não somos daqueles que olham para trás, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que se amedrontam, nós seremos reconhecidos como exclusivamente seus, Pai. Que tudo aquilo que a gente faça aponte para o Senhor, que tudo aquilo que a gente se dedique, Pai, tenha a ver com aquilo que o Senhor nos convidou a fazer. A gente não quer construir castelos de areia, Pai, a gente quer construir o Teu reino na terra. Nos dá unção profética, Pai, ainda mais, derrama sobre nós a Tua unção que despedaça todo jugo, quebranta o nosso coração, Pai, renova o nosso entendimento, amplia a nossa visão, nos dá ainda mais autoridade, Pai, nos dá ainda mais graça, nos dá amor pelo perdido, Pai, nos dá a revelação da Tua vontade. Compartilha, Pai, com a Tua geração aquilo que o Senhor deseja fazer a partir de nós, Pai. E eu abençoo cada jovem aqui em Teu nome, Jesus, declarando que 2017 vai ser o maior ano de romper das nossas vidas, até que venham as próximas, em nome de Jesus, amém.
chave que eu quero compartilhar é sobre obediência. Você pode repetir isso comigo só para parecer mais didático? Diga obediência. Sabe o que eu acho interessante em relação à obediência? É que a obediência, ela precisa ser precedida por uma direção. Cara, pega essa chave. É tão simples, mas é tão poderoso. A obediência precisa ser precedida por uma direção. Pastor, eu ainda não entendi. Eu vou te explicar. É impossível obedecermos se não recebermos de Deus uma direção primeiro. Todo homem, todo herói da fé, todos aqueles que mudaram a história, todos aqueles que abalaram a terra, todos aqueles que transtornaram o mundo, antes de obedecer, receberam uma palavra. Então Deus dá uma palavra para Abraão: sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus dá uma palavra para Noé, Deus dá uma palavra para Davi, Deus dá uma palavra para Pedro. A gente pega agora na nova aliança, Deus dá uma palavra para Paulo. Deus dá uma palavra para cada um daqueles homens, e a partir da palavra que receberam, obedeceram, e por isso viveram milagres. Ei, olha para mim, eu vim aqui para te dizer que talvez alguns milagres que você espera e ainda não tenha vivido, sejam fruto da tua falta de obediência, por falta de direção. A gente quer sair correndo, a gente quer se mover, a gente quer começar, mas não comece nada sem que Deus tenha dito comece. Não se lance em nada sem que Deus tenha dito se lance. Não pule, irmão, de nenhum abismo sem que Deus tenha dito pule. A verdade é que a gente tem coragem muitas vezes de se lançar em abismos, mas quantas vezes tivemos medo de nos lançarmos em uma direção de Deus? Eu conheço pessoas que Deus deixou claramente para ele: não entra nessa sociedade, eu não te dou paz para entrar nisso. E ele insiste e entra. Mas é a mesma pessoa que, quando Deus dá uma direção, você vai precisar mudar de cidade, ou eu quero que você flua nesse ministério, ou eu quero que você faça isso, aí agora tem temor. Você já percebeu que somos muitas vezes impulsivos para fazermos aquilo que pensamos que é bom, e muitas vezes passivos para nos movermos segundo aquilo que Deus diz que é bom? Obediência gera milagre, irmão. Obediência gera milagre. Obediência gera milagre. E eu sei que, principalmente na minha geração, principalmente entre os mileniais, a palavra obediência, ela vem sempre carregada com sentidos que não são tão bons. Obediência para a gente tem a gente, de forma inconsciente, pensa em alguém mandando e a gente tendo que se submeter mesmo sem concordar. Mas é isso. Obediência, muitas vezes a gente pensa em hierarquia. Mas é isso. Eu vi algo que eu fiquei muito triste esses dias, um pastor até relevante da nova geração, dizendo que, confrontando hierarquia, eu falei: esse é o problema de alguém assumir uma igreja sem nunca ter assinado uma carteira, nunca obedeceu a ninguém, e agora está pastoreando e liderando, e está ensinando pessoas a fazerem também aquilo que ele nunca fez. Irmão, hierarquia é a essência do céu, do reino e da forma como Deus se move na terra. Existe uma hierarquia no reino, existe Deus. Só para você ter uma ideia, Satanás era um querubim ungido, classe única. Abaixo dele você tinha querubins e serafins e anjos. Então a gente precisa entender que existe uma hierarquia nos céus, e existe uma hierarquia na terra também. Existe hierarquia nas igrejas, e existe hierarquia nas empresas também. Existe hierarquia sobre os filhos e nas estruturas familiares também. A confusão da nossa geração é que mulheres querem ser como homens, mas nunca serão. Você sabe por quê? Porque você tem qualidades que os homens não têm. Você tem uma sutileza que os homens não têm, e os homens conseguem carregar uma carga que você não precisa carregar. Então a gente vê mulheres querendo provar que são iguais, quando na verdade não precisariam. A gente sabe, vocês são superiores em vários aspectos. Então a gente vê agora mulheres brigando com homens, é uma briga de gêneros, quando na verdade a gente deveria estar construindo algo junto. Agora a gente quer provar quem é melhor do que quem. A gente vê jovens que não conseguem se submeter, não conseguem parar em um lugar, não conseguem concluir processos, não conseguem ir até o final, não conseguem finalizar aquilo que começaram. Jovens inconstantes, indecisos, confusos. Por quê? Porque nós não sabemos obedecer. Alguém disse pra gente que obedecer não era tão bom, e a gente comprou essa mentira. Obediência gera milagres.
É porque antes dos mileniais, a gente teve outras gerações, como os baby boomers, por exemplo, e tudo que eles se preocupavam era em estabelecer, em ter estabilidade, em ter um lugar seguro, um emprego para a vida inteira, uma aposentadoria e uma casa própria. Eles passaram por inúmeros períodos de instabilidade econômica, financeira, política, enfrentaram guerras, recessões, revoluções. Então, tudo que eles queriam era estabelecer uma base segura. Só que a geração que veio depois deles, os filhos deles e os netos deles, viram tanto excesso por estabilidade que agora quiseram ir para o outro extremo. A gente agora não quer parar em lugar nenhum, a gente não quer nem comprar carro, a gente só chama um aplicativo de transporte coletivo, a gente não quer nem alugar casas, a gente usa um aplicativo para poder usar por 2 ou 3 dias. Tudo agora é muito rápido, tudo agora, os ciclos terminam muito rápido. André, qual é o problema disso na minha jornada de fé? O problema é que quando essa dinâmica de ciclos muito rápidos começa a afetar a minha jornada de fé, eu não consigo obedecer, porque obediência demanda tempo, obediência demanda tempo. Eu quero tudo para hoje, eu quero tudo para agora, eu quero que Deus faça agora uma promessa que Ele me deu para daqui a 10 anos, mas eu estarei pronto daqui a 10 anos para receber aquilo que não estou pronto para receber hoje. O tempo que Deus estabeleceu não é para preparar o que me prometeu, é para eu me preparar para receber o que Ele quer me dar. Então Deus está falando, eu vou te dar tempo, ok? Para que você, quando se tornar homem nesse aspecto, receba o que eu posso te dar. Porque o menino, enquanto for menino, de nada difere de um escravo, mesmo tendo direito a toda herança, não tem acesso a nenhuma parte dela. Deus não vai entregar um carro na mão de uma criança sem a habilitação para dirigir. É uma analogia. Mas é esse mesmo entendimento que a gente tem que trazer para promessas. Deus não vai te tornar pai de multidões se você não é pai nem da tua casa. Deus não vai fazer você pregar para multidões se você não tem prazer de pregar nem com a tua vida. Deus não vai te colocar sobre púlpitos e estádios lotados se você não tem prazer e se sente constrangido pela oportunidade de ministrar na garagem da tua casa, ou numa célula, ou num lugar pequeno que ninguém quer ir. Irmão, Deus não coloca meninos em lugares de homens, porque isso não dá certo. Então o que é obediência? Obediência é Deus falando, olha, eu sei que você não pode, eu sei que você não consegue, eu sei que você não merece, mas se você obedecer o que eu estou te falando, você vai viver o que eu estou te prometendo. A ausência de obediência gera ausência de promessas, a ausência de obediência gera ausência de milagres, a ausência de obediência gera ausência de romper. E eu vou além, irmão, que eu acho que é uma das crises da minha geração. A ausência de obediência gera problemas de caráter. Não sabemos obedecer. Deus fala, espera, a gente quer para agora. Deus fala, não faz, a gente vai. E depois ainda pede para que Ele abençoe aquilo que a gente fez sem que Ele desejasse que fizéssemos. Relacionamentos, portas que a gente entra, sociedades que a gente estabelece, projetos que a gente começa. Deus fala, eu não me agrado disso. Mas a gente tem tanta certeza que a gente chega ao ponto de achar que sabe mais do que Deus. Ele está dizendo para não fazer, porque você só conhece o teu hoje e tem uma vaga memória do ontem, mas Ele sabe quem você era antes de tudo existir, e Ele sabe o que está por vir antes que cada um desses dias aconteçam. Então quando Deus está te falando hoje, não faça, Ele sabe que lá na frente, o que você está querendo fazer hoje não vai trazer vida para você. Irmão, obediência não é como um pai que dá ordens porque quer só mandar sobre os seus filhos. Obediência é como um pai que sabe o que é melhor para os seus filhos e por isso dá direções que geram vida. Obediência gera milagres. Desobediência gera queda. O princípio da queda de Satanás foi desobedecer, foi se rebelar com princípios que Deus estabeleceu para ele. Isso está dentro da nossa essência adâmica, mas para nós que nascemos de novo, isso não pode mais fazer parte de nós. Sabe, principalmente dentro de igreja, pastoreio, ministério, a gente aprende muito sobre isso. Lealdade. Quantas vezes a gente vê deslealdade? Sabe, a essência da lealdade é principalmente você fazer quando não concorda. Porque você não precisa ser leal quando alguém te dá uma direção que você concorda. Você faz com prazer. A lealdade habita em meio à discordância. É quando alguém te dá uma direção que você não concorda, mas você faz crendo que Ele sabe o que é melhor para você. E se Ele errar? Se Ele errar, você continua sendo leal. Por quê? Porque estar debaixo de alguém que só acerta, isso não é uma relação de aliança, isso é uma relação de conveniência. No primeiro erro, não conta comigo, eu estou indo para outro lugar.
Você está comigo ainda? Eu só posso obedecer se tiver uma direção. É um pré-requisito. Como obedecer se eu não sei o que me foi pedido? Como obedecer se eu não sei o que Deus espera de mim? E é por isso que temos tanta dificuldade de obedecer, porque também temos dificuldade de discernir. A gente quer que outros digam para nós aquilo que Deus tem para nós. Quantas pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu queria que você me ajudasse a entender qual é o meu propósito. Pastor, eu queria que você me ajudasse a entender se é para fazer isso ou aquilo. Pastor, você percebe que a gente está terceirizando uma responsabilidade que é nossa? Irmão, o papel do pastor não é fazer por você. O papel do pastor é apontar para você como você vai fazer. Todo pastoreio que centraliza em si a forma como você flui, discerne, se move, não é pastoreio. O pastor, ele ensina, aponta o caminho, e agora você vai por conta própria, com a autoridade, o sacerdócio real estabelecido por Deus. Está lá em 1 Pedro 2,9, todos nós agora nos tornamos reis e sacerdotes. Então o que eu quero compartilhar com você é: você quer prosperar, você quer romper, você quer fluir, entenda de Deus qual é a direção e obedeça. Esteja pronto para pular quando Ele disser pule. Esteja pronto para se mover quando Ele disser move. Esteja pronto para parar quando Ele disser agora não. Esteja pronto e tenha prazer. Tem momentos que é difícil, irmão, obedecer é difícil, mas o fruto da obediência é milagre. O fruto da obediência é prosperidade. O fruto da obediência é paz que excede todo entendimento. E é a obediência que separa meninos de homens.